Eu vou esclarecer algumas coisas aqui antes da gente começar a aula. Hoje é o último tema a ser trabalhado antes da prova, que estava programada para ser nas próximas 2 semanas, mas a priori foi mudado, né? Então a semana de prova de vocês foi postergada para mais 2 semanas, então nós, teoricamente, temos mais 2 encontros nas próximas 2 terças-feiras, né? O sentido seria talvez a gente até pensar em adiantar a prova prática, mas a gente está, por orientação da reitoria, a gente não pode fazer aulas presenciais com vocês, muito menos também não realizar provas presenciais com vocês nas próximas 2 semanas, então não daria para a gente adiantar as provas práticas. Então, a princípio, as provas práticas ficam postergadas para após as semanas de prova nova, né? Então, a gente vai ter que entrar em maio mesmo para poder fazer as provas práticas. Eu sei que fica um pouco distante e tudo, mas a gente não tem outra opção nesse exato momento, tá? Então, se preocupem com a prova prática, que ela ficou para depois da semana de prova nova, tá? Bom, o que faremos nas próximas 2 semanas? Né? Então, a gente vai revisar esse conteúdo prático, né? Essa questão prática a gente vai revisar. Tá? Ainda há uma conversa ainda com a coordenação, a própria reitoria, para a gente ver como que a gente vai realizar essa prática, se caso essa questão da pandemia vier a ter pior. Tá? Então, infelizmente, eu sei que é difícil para todos, mas está todo mundo surfando nessa mesma onda aí, né? Tudo depende de como que a pandemia vai evoluir, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos estudar, vamos aprender, tá? Como isso será avaliado, a gente vai passando para vocês qualquer novidade aí que vem. Mas, então, a princípio, ficamos, então, com a prova prática para depois das novas semanas de prova, e as próximas 2 terças-feiras são dedicadas, então, a uma questão de revisão da parte prática, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a aula, que é o último tema para vocês do primeiro bimestre, é equilíbrio e coordenação, tá? Os slides estão lá no Aprender, para vocês, quem quiser ir acompanhando, vai ter vários vídeos também, esses vídeos todos disponibilizados para vocês no Aprender. Ainda não está disponível para vocês na turma A, a turma B já está lá disponível, mas a turma A ainda não está, por uma questão que eu não estava com o meu computador ontem para colocar, vou colocar agora, depois da aula de vocês aqui, eu vou colocar tudo lá, não deu tempo só de colocar os slides. Eu também vou deixar uma aula gravada, né, sobre equilíbrio e coordenação, para quem quiser estudar depois, aí, beleza? Bom, o tema, pessoal, equilíbrio e coordenação é super tranquilo, tá? É um dos temas mais gostosos que se tem aí da propedêutica neurológica. É algo bem relativamente sucinto comparado aos outros, dá para aprender fácil, mas ele tem uma alta aplicabilidade clínica, então assim, vocês vão muito realizar isso durante a vida de vocês prática, tá? Bom, então, para a gente começar sobre a discussão de equilíbrio e coordenação, eu faço a pergunta para vocês assim, essa moça que está andando no trilho ali do trem, ela está utilizando apenas o equilíbrio dela, ela está utilizando o equilíbrio e a coordenação dela, ou ela está usando os dois? Respondo, ela está utilizando os dois. Então, não é apenas a questão do equilíbrio que ela está utilizando, apesar de estar utilizando, não é apenas a coordenação, apesar de estar usando, é a combinação dos dois. Então, esse é um dos motivos da aula de equilíbrio e de coordenação, ela ser algo concomitante. Não dá para eu dar uma aula só de equilíbrio e eu dar uma aula só de coordenação. Então, ao avaliar o equilíbrio, estou avaliando a coordenação, e ao avaliar a coordenação, também estou avaliando o equilíbrio. Nós fazemos algumas divisões didáticas para poder ficar mais fácil o aprendizado, porém, em linhas gerais, quando você está avaliando um, você também está avaliando o outro. Então, apesar de serem distintos, equilíbrio é uma coisa e coordenação é outra, então, apesar de serem distintos, eles são altamente complementares. Então,
Então, apesar de cada um ser uma situação, a gente vai lembrar que cada um tem o seu papel, mas conversando sempre entre eles. O que é o equilíbrio e o que é a coordenação? Sem decoreba, coordenação. O que é coordenação? É coordem, são várias ordens ao mesmo tempo. É mais de uma ordem ao mesmo tempo. São ordens paralelas, coordem. Igual existe a coparticipação, existe a coordenação, coordem. São ordens simultâneas, ordens paralelas, ordens ao mesmo tempo. Então, a coordenação é a sua capacidade de ter várias ordens ao mesmo tempo, realizando um movimento, e isto de maneira harmoniosa, adequada, satisfatória, correta, né? Então, a coordenação é você realizar vários movimentos concomitantes, tá? Onde um vai contribuindo e ou potencializando o outro. Tá? Isso é coordenação, né? Então, você vai ter um movimento, por exemplo, vocês vão, olhando para o vídeo aí, onde eu estou, vocês vão ver eu fazendo este movimento de flexão do meu bíceps. Eu estou contraindo o meu bíceps, só que eu contraio o meu bíceps e depois eu contraio o meu tríceps para fazer a extensão. Então, esta coordem de flexão, extensão, flexão e extensão, quem que me dá esta capacidade é a minha capacidade de coordem, de várias ordens ao mesmo tempo, né? Então, eu não tenho dificuldade para fazer esses vários movimentos ao mesmo tempo. Então, eu tenho a capacidade de coordem. E o que seria o equilíbrio, pessoal? O equilíbrio é você manter-se em posição adequada, né? Então, é você conseguir manter a posição do seu corpo apesar da gravidade. Então, o equilíbrio é você vencer a gravidade. Então, quando você vence a gravidade, mantendo a sua postura, você tem equilíbrio, tá? Essa postura, comumente, ela é associada à posição ortostática, que é de pé, mas você pode avaliar equilíbrio sentado também, quando você tem a capacidade de ficar sentado. Enfim, sempre que você tem a capacidade de vencer a gravidade e manter a posição do corpo que você deseja, isto é equilíbrio. Então, sem decoreba, equilíbrio é estou vencendo a gravidade, e coordenação são várias ordens ao mesmo tempo, me dando a possibilidade de um movimento harmonioso, satisfatório e correto. Ok? Então, agora vamos voltar para a foto dessa moça. Ela está conseguindo vencer a gravidade? Tá, porque senão ela caía. Ela está conseguindo ter várias ordens ao mesmo tempo, colocando o pé antepé, e conseguir ir coordenando várias coisas ao mesmo tempo, vários músculos ao mesmo tempo, para ela fazer esse movimento? Sim. Então, de novo, equilíbrio e coordenação, apesar de distintos, eles são altamente complementares. Bom, qual é a topografia do equilíbrio e da coordenação? Então, quais são as estruturas anatômicas responsáveis por esta capacidade de equilíbrio e de coordenação? Lembrem, são coisas distintas, equilíbrio é uma coisa, coordenação é outra, porém eles são complementares. Existem várias estruturas vinculadas a esta capacidade, tanto do equilíbrio quanto da coordenação. Algumas estruturas são mais voltadas para a questão da coordenação, como, por exemplo, o cerebelo, e há outras estruturas que são mais voltadas para a questão do equilíbrio, por exemplo, os canais semicirculares, no ouvido médio. Porém, lembrem, essa divisão ela é didática, porque todas essas estruturas elas vão se conversando e passando informações uma para a outra, para com que você tenha a capacidade tanto de equilíbrio quanto de coordenação, beleza? Mas vamos lá, então quais são as estruturas que estão vinculadas à capacidade nossa de equilíbrio e nossa capacidade de coordenação? Aquele mais famoso de todos, o cerebelo. Então, quando a gente pensa que o cara não tem coordenação ou que ele não tem equilíbrio, logo já pensamos num cerebelo disfuncional, num cerebelo atrapalhado, num cerebelo não funcionante de maneira adequada. E isso é verdade. Tá? O cerebelo ele tem sim essa função de nos contribuir no tônus, na coordenação,
sabe? Então, só que o cerebelo, o termo cerebelo, ele vem de cérebrozinho, tá? Então, cerebelo é como se fosse um pequeno cérebro. Tá? Cerebelo, ele vem da origem da palavra de pequeno cérebro, tá? Como se fosse um cerebelito, um cerebelo, um cérebro pequeno. Isso que significa cerebelo. Porque nos primeiros estudiosos de anatomia, quando abriram a cabeça, acharam que o cerebelo embaixo ali, na fossa posterior, era como se fosse um cérebro pequenininho. Então nós tínhamos um cérebro grandão e tínhamos um cérebro pequenininho embaixo. Por isso esse nome de cerebelo. Então, sim, o cerebelo é uma estrutura altamente importante, principalmente para coordenação, para coordem, apesar dele mandar informações vinculadas também à questão do equilíbrio. Porém, ele não faz nada sozinho. O cerebelo sozinho não serve para nada quanto a equilíbrio e coordenação. Você precisa de outras estruturas. Por exemplo, você precisa do ouvido médio, passando informações através da endolinfa, que está dentro dos canais semicirculares, onde ele está ali passando líquido. Cada anel ele está numa posição dimensional, e isso passa essa informação através das vias vestíbulos cerebelares, onde você utiliza o oitavo craniano para essas vias, onde ele passa informações de que posição que está a cabeça. Né? Se a cabeça está para trás, se a cabeça está para frente, se a cabeça está para um lado ou para o outro. É através da endolinfa que está mexendo ali dentro dos canais semicirculares, que são esses anéis que vocês estão vendo aí embaixo, onde está escrito canais semicirculares. Então, o ouvido médio também é importante para o equilíbrio e para a coordenação, tá? Principalmente para o equilíbrio. Mas lembra, ninguém faz nada sozinho, todos eles têm que estar conversando entre eles. Outra situação, os olhos. Pô, mas o que o olho tem a ver com essa situação? Imaginem esta menina, que a gente viu agora há pouco, se eu falo assim para ela, ó, você vai ficar andando assim, pé ante pé, na trilha do trem, só que você vai ter que, ao mesmo tempo, ficar olhando, você olha para um lado e olha para o outro, olha para um lado e olha para o outro, olha para um lado e olha para o outro, ao mesmo tempo que você está colocando o pé na frente do outro. Você acha que ela iria conseguir? Não. Tá? Então, há uma importante contribuição do movimento ocular. Isso vai envolver os 3 pares cranianos da motricidade, então terceiro, quarto e sexto par craniano. Então, a movimentação ocular, a motricidade ocular, ela também é um importante contribuinte para o seu equilíbrio e para a sua coordenação, tá certo? Tanto que você tem piora das suas funções de equilíbrio e de coordenação quando você tende a fechar os olhos. Então, vamos lá de novo na foto da moça. Se eu falo para ela, faça isso, andando pé ante pé, mas feche os olhos, ela conseguiria? Talvez até conseguisse, mas com mais dificuldade, tá certo? Então, mostrando que a movimentação dos olhos, inclusive a própria visão, também é um contribuinte para o equilíbrio e para a coordenação. Outra estrutura importante, a medula. Por que medula, cara? A medula está lá, quieta lá, ela não tem função de força e de sensibilidade? Sim, verdade, né? Tem a ponta anterior, que é motora, tem a ponta posterior, que é sensibilidade. Só que lembrem, vocês já tiveram a aula, vocês têm a sensibilidade profunda, né? Então, a sensibilidade profunda, também denominada como propriocepção. O que seria propriocepção? Para não ficar decoreba. O nome já está te falando, né? Propriocepção, é a percepção de você mesmo, a sua própria percepção. Então, é a percepção de onde? No seu corpo, no espaço. Então, a propriocepção é a capacidade que você tem de perceber onde está o seu corpo no espaço. Por exemplo, se você fecha os olhos e alguém levanta o seu braço, você está de olhos fechados, e alguém levanta o seu braço, você sabe que seu braço está na altura da tua cabeça ou acima da tua cabeça, mesmo sem você estar vendo o seu braço. Tá? Então, isto é propriocepção, é sensibilidade profunda. Tá? Então, vocês já tiveram a aula lá com a Tereza, e vocês lembram dessa sensibilidade. Então, medula está envolvido nessa história. Tá? Outra estrutura importante para a coordenação e para o equilíbrio. O músculo.
O fuso muscular. Imagine se você não tiver um músculo funcionante, se você tem uma doença muscular, seu miócito ele é problemático, ele tem uma disfunção, ele não funciona adequadamente, a sua célula muscular, o seu miócito, você conseguiria manter o equilíbrio? Você conseguiria ter uma coordem adequada? Óbvio que não. Tá? Então, o músculo também é uma importante estrutura anatômica que você tem para manter o equilíbrio e ter várias ordens ao mesmo tempo de maneira adequada, que é a coordenação. Beleza? Lembrando que se qualquer um tiver dúvida aí, abre o microfone e pode fazer a pergunta, pessoal. Beleza? Não precisa esperar o final, não. Então, aqui é para vocês terem essa ideia de que várias estruturas estão vinculadas à capacidade de equilíbrio e de coordenação. Então, vamos perder aquela ideia de que cerebelo é o único. Ele é importante, tá, pessoal? O cerebelo e a medula, eles são importantes, tá? Eles são bem importantes. E ainda correndo por fora, os canais semicirculares são altamente importantes para a questão também do equilíbrio. Porém, todos eles são importantes. Qualquer um desses que não esteja adequado vai dar problema no equilíbrio e na coordenação. Beleza? Bom, daqui para frente eu quero que fique bem claro para vocês um termo que vocês vão usar para a vida toda, tá? É um termo que a gente chama de ataxia, tá? Existe muita confusão quando vocês chegam lá no internato para nós, que vocês chegam com uma ideia viciada de que a ataxia é falta de equilíbrio, tá? Ataxia até pode ser falta de equilíbrio, porém, a ataxia, do ponto de vista literal da palavra, ela é a falta de ordem, ela é a falta da coordenação. Então, ataxia é incoordenação, tá? É que esta incoordenação, então esta ataxia, então entendam que a ataxia é incoordenação daqui para frente, beleza? Então, esta incoordenação, que a gente vai dar o termo de ataxia, esta ataxia ela pode ser já observada para o paciente parado ou o paciente em movimento. Aquele paciente que tiver uma ataxia, então uma falta de coordenação, quando ele tem um movimento, a gente vai chamar isso de ataxia cinética, né? Cinética de movimento, né? Cinesia do movimento. Então, a ataxia cinética é uma falta de coordenação. Então, a ataxia, entenda, é uma incoordenação quando você vai realizar o movimento. Então, você pede para o paciente realizar o movimento e aí você observa que ele tem uma incoordenação. Então, aquilo sim é uma ataxia, mas é denominado uma ataxia cinética. Se você pede para o paciente tentar vencer a gravidade e ele não consegue, então você vai pedir para ele ficar parado, e ele não consegue ficar parado, ele não consegue vencer a gravidade, e ele tende a cair, então aí você vai falar que ele tem uma falta de coordenação, ele tem uma incoordenação, por uma questão de ataxia estática. Isso é só uma questão de termo, só para a gente perder aquela ideia, perder não, se eles não tiveram, mas é não construir essa ideia de que a ataxia é só falta de equilíbrio, não é isso, ataxia é falta de ordem. Tanto que, como é que vocês vão lembrar? Que ataxia, pessoal, vocês vão lembrar de táxi, porque é isso mesmo. Por que táxi? Por que o carro que leva você para o aeroporto, ele chama táxi? Qual o motivo? Porque você entra nele e você dá uma ordem a ele, para o motorista. Você entra e fala para o motorista, me leve na rodoviária, me leve no aeroporto, me leve no mercado, me leve no shopping. Então, o táxi, ele chama táxi porque ele atua após uma ordem. E o fenômeno da ataxia, o A de ausência, de nulo, é a ausência da ordem. Então, ataxia, a ausência da ordem. E isso faz com que o paciente não tenha a coordenação. Então, já que ele não tem uma ordem, ele não tem a capacidade de coordenar, ele não tem a capacidade de ter várias ordens ao mesmo tempo, certo? Então, por isso o termo ataxia. Bom, o termo ataxia, a falta, então, de coordenação, ela pode ser identificada tanto parada quanto em movimento, e do ponto de vista prático-didático, observe de novo isso que eu vou falar, do ponto de vista prático-didático, vocês vão sempre lembrar de duas estruturas, de cerebelo e de cordão posterior da medula, tá? Que é a medula que eu citei para vocês agora há pouco. Beleza. Só que não pode achar
com que é só isso. Não vai achar que é só cerebelo e só medula, cordão posterior da medula que faz isso. Tá? Isso é um pensamento simplista. Tem que lembrar de tudo isso aqui. Tudo isso. Mas, do ponto de vista didático prático, eu quero que vocês lembrem principalmente dessa situação topográfica de cerebelo e de medula. Vocês vão entender o porquê que eu quero que vocês lembrem sempre dessas duas estruturas ao longo da aula. Vocês vão entender isso daí, beleza? Vamos lá. Vamos fazer uma divisão agora didática. Coordenação. Bom, coordenação, vocês já sabem, é várias ordens ao mesmo tempo, onde essas várias ordens ao mesmo tempo darão ações motoras, ações do músculo, e essas ações elas são coerentes, elas são simétricas, elas são concomitantes, elas são adequadas, são harmoniosas, beleza? Só que existe um conceito para você ter essa coordem adequada. Então, existe um conceito para com que você tenha um movimento adequado, coordenado. Sempre que você tiver um movimento coordenado, ele foi coordenado porque você teve músculos que contraíram, você teve músculos que, ao mesmo tempo que alguns estavam contraindo, outros relaxaram. Por exemplo, quando eu faço a contração do bíceps, como seria esse movimento se o meu tríceps ficasse tentando contrair também? Você não ia conseguir. Então, para eu ter este movimento de flexão de maneira adequada e harmoniosa, enquanto alguns contraem, no caso aqui o bíceps, outros relaxam, tá? No caso aqui o tríceps. Aquele que contrai, eu vou dar o nome de agonista. Então, ele potencializa, ele é o efetuador, ele é o principal, ele é o agonista. O antagonista é aquele que vai contrapor o agonista, obviamente. Então, enquanto um está contraindo, o outro está relaxando. Tá? Então, aquele que contrai a gente vai chamar de agonista e aquele que relaxa a gente vai chamar de antagonista. Beleza. Esses dois são os principais. Tá? Eles são os protagonistas da história. Porém, existem mais outros dois que são importantes, mas são coadjuvantes. Quais são? São os sinergistas e são os fixadores. Tá? Então, o agonista é o que contrai, o antagonista é o que relaxa, só que vai existir outros músculos aqui que vão estar contribuindo para essa coordem, essas várias ordens ao mesmo tempo, para com que o movimento seja harmonioso. Vai existir os músculos que vão potencializar os agonistas, então são aqueles que vão contrair e vão potencializar e vão auxiliar e vão contribuir, né? Então eles vão aumentar a ação dos agonistas, daqueles que estão contraindo, e existirão aqueles músculos ainda que são os fixadores, que eles servem como alavancas, né? Fixados nas articulações. Ah, cara, não entendi direito. Isso é só um conceito, pessoal. Tá? Isso é um conceito de capacidade de coordenação adequada. Tá? Isso não é, isso só vai acontecer aqui no bíceps. Não, não é isso. Isso é um conceito que se você tem, você consegue aplicar isso em qualquer coordenação quando você estiver avaliando. Vamos aqui ver uma abstração para a gente poder, uma ilustração para a gente poder fixar melhor. Então, quando você está fazendo esse movimento lá na academia, você está tendo coordens, né? Concordam comigo? Vocês estão tendo várias ordens ao mesmo tempo para que esse movimento ocorra. Enquanto um está contraindo, o outro está relaxando, e isso pode sendo invertido. Se você faz uma flexão, depois uma extensão, uma flexão, depois uma extensão. Então, beleza. Então, aqui o bíceps fica como o agonista e o tríceps fica como o antagonista. Beleza, bem lógico isso, né? E aqui vem a situação do que eu falei para vocês dos coadjuvantes. Por exemplo, os músculos do ombro fica vinculado à fixação articular. Então, eles são os fixadores. E o músculo braquial, ele é um potencializador do bíceps. Então, ele é um sinergista. Ele contribui para o bíceps ter uma contração melhor. Tá? Então, o braquial aí seria o contribuinte do bíceps. O tríceps seria o antagonista, aquele que relaxou. E os músculos do ombro seriam os fixadores, porque são vinculados à articulação. Observem que isso é um conceito, tá certo? Não é apenas para você entender que sempre que tiver uma coordenação, está ocorrendo este conceito. Tá?
quem principalmente faz a coordenação? O cerebelo. Ah, mas você falou que tem aquelas outras estruturas, sim, lembra? Mas agora a gente está fazendo uma questão mais didática, agora para ficar mais fácil. Mas todas aquelas estruturas estão envolvidas. Mas o cerebelo é o importante dessa situação. Bom, se você tiver um cerebelo disfuncional, o que você vai ter? Então, meu cerebelo não funciona direito. Então, primeira coisa, eu vou ter falta de coordenação. Ah, beleza, né? Já sei que em coordenação é a ataxia, né? Então, isso a gente já trabalhou. Além da falta de ordem, então, falta de coordenação, então o paciente tem uma incoordenação, o que mais que ele vai ter? Ele vai ter uma lentidão do movimento. Por quê? Quando você diminui a velocidade do seu movimento, você consegue controlar melhor o seu movimento, e aí a sua coordenação fica mais fácil de ser realizada. Ah, não entendi. Se você tem, por exemplo, dificuldade para jogar bola, né? Então você tem dificuldade para jogar futebol, vamos pensar assim. E eu te falo, ó, você vai ter que atravessar o campo de futebol inteiro, chutando essa bola de futebol e conduzindo ela no seu pé, sem deixar ela fugir muito do seu pé, combinado? Atravessa o campo inteiro. Como que será mais fácil para você se você não tiver muito essa habilidade? É você ir fazendo devagarzinho ou você fazendo pau, correndo? Óbvio que se você vai fazendo devagar, você consegue coordenar melhor. Tá? Então, por uma questão de mecanismo de defesa, se você não tem a coordem adequada, o teu cerebelo faz o quê? Você tem um movimento mais lento, para com que você consiga dominar melhor essas várias ordens ao mesmo tempo. Outra situação, o paciente tende a ter tremores. Pessoal, o tremor da coordenação, o tremor do cerebelo, ele é um tremor diferente do tremor parkinsoniano, por exemplo. Tá? O tremor parkinsoniano, que está vinculado aos núcleos da base, substância negra, o paciente ele tem um tremor já de repouso. Tá? Então, imagine um paciente parkinsoniano, paciente que tem a doença de Parkinson, ele está lá parado e você já está vendo ele tremendo, certo? Isso não acontece no tremor do cerebelo. O tremor do cerebelo é o que nós chamamos de tremor de intenção. Aquele quando você tem a intenção do movimento, o tremor aparece. Então, quando você realiza uma coordem, quando você realiza várias ordens ao mesmo tempo, aí o tremor aparece. Então, é o chamado tremor de intenção. Tá? É aquele paciente que ele não tem tremor nenhum, mas aí ele vai pegar a caneta ou ele vai pegar a xícara de café, por exemplo, aí dá aquela tremida no final do movimento. Aquilo é um chamado tremor de intenção, quando você tem a intenção do movimento. Outra situação, seus movimentos ficam grosseiros. Os movimentos eles não ficam refinados, porque uma das funções do cerebelo é você refinar o sistema motor. Você ter uma capacidade motora mais fina, uma capacidade mais sutil. Tá? Outra situação, se você tiver um cerebelo que não funciona bem, os movimentos seus quase que se tornam impossíveis, aqueles mais precisos. Como é que eu vou pedir para um paciente que tem um cerebelo que não funciona bem, vou pedir para ele colocar uma linha no buraco da agulha? Ele possivelmente não vai conseguir, beleza? Bom, mas antes da gente entrar nessa questão mais clínica, eu queria só relembrar a vocês uma situação que vai nos ajudar depois no raciocínio clínico, do ponto de vista anatômico. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui quanto à questão do cerebelo, mas lembrem que o cerebelo ele tem essa estrutura, ele é dividido em cerebelo mais novo, cerebelo mais velho, né, um cerebelo mais primitivo, um cerebelo mais refinado, mais moderno, mais desenvolvido, vamos pensar assim. Bom, esse cerebelo do ser humano, como que vocês vão ter que enxergar para ficar mais fácil? Vocês vão ter que lembrar que ele vai ter uma parte do meio, que é o verme cerebelar. Tá? Então, essa parte do meio é chamado verme cerebelar. Tá? Este verme cerebelar, ele vai ter, de um lado, o hemisfério cerebelar, tá? E do outro lado, ele também terá um outro hemisfério cerebelar. Por que eu estou falando isso?
Porque vocês vão olhar para o cerebelo daqui para frente e vocês vão imaginar uma borboleta, ok? Então, olhou para o cerebelo, vocês vão imaginar que tem o corpinho da borboleta e tem as asas da borboleta. Por que você vai lembrar disso? Porque o verme cerebelar, então o corpo da borboleta, ele é responsável pela coordenação axial, tá? Que é a coordenação do tronco. Então, quem tem a capacidade de você ter uma boa movimentação do seu tronco, por exemplo, se vocês olharem no vídeo aí na câmera, vocês vão ver eu colocando o meu tronco para frente e para trás, certo? Quem que me dá esta capacidade de colocar o tronco para frente e para trás é o meu verme cerebelar, é o corpinho da borboleta. As asas da borboleta, elas são responsáveis pela coordenação apendicular. Entendam, apendicular para os braços e para as pernas. Então, os hemisférios cerebelares, que são as asas da borboleta, eles são responsáveis pela coordenação dos braços e das pernas. Aí você vai pensar, mas por que eu preciso de tanta asa de borboleta e pouco corpo de borboleta? Óbvio, né, pessoal? Você precisa de muito mais coordenação para mexer os braços e a perna do que para mexer um simples tronco. Tá? Então, por isso, por uma questão lógica, você tem uma estrutura anatômica menor. Bom, se você tem esse conceito, você vai, ao examinar um paciente, você consegue aplicar esse conceito. Por exemplo, se ele tiver uma dificuldade de coordenar o tronco, mas não ter dificuldade para coordenar apendicular, os braços e as pernas, significa que o problema dele é no verme cerebelar. Se ele tem uma dificuldade na parte apendicular, nos braços e ou nas pernas, mas não tem dificuldade no tronco, significa que o problema dele é nos hemisférios cerebelares. E lembro vocês que no cerebelo não há decussação de pirâmide. Então não há troca de lado. Então, hemisfério cerebelar à direita dá problema clínico à direita. Hemisfério cerebelar à esquerda dá problema clínico à esquerda. Ok? Então, se eu tiver um tumor no meu hemisfério cerebelar à direita, eu terei dificuldade de coordenação à direita. E assim também à esquerda. Tá? Não há cruzamento. Combinado? Então, cerebelo e par craniano não tem história de cruzar. Um lado da manifestação clínica daquele lado. Beleza? Bom, aqui é só para a gente reiterar essa situação do verme cerebelar, é o corpinho da borboleta, e os hemisférios cerebelares são as asas da borboleta. Beleza? Vamos lá agora. Eu já citei para vocês algumas manifestações clínicas da disfunção cerebelar. Então, você tem um cerebelo que não funciona bem, você vai ter algumas manifestações clínicas. A gente já citou isso. Uma delas é a falta de coordenação. Beleza, né? Que é a apraxia. Outra situação, o tremor. Também já tinha citado para vocês, que aí sim a gente vai só definir, que é um tremor postural, quando você assume uma postura, quando você tem a intenção do movimento. Por isso que também é chamado tremor intencional, tremor de intenção. Ele é ausente no repouso, tá? Então, quando o paciente estiver repousando, ele não tem tremor, beleza? Outra situação, se você tem um cerebelo que não funciona bem, você vai ter uma dificuldade de andar, tá? Você vai andar com dificuldade, você vai ter uma dificuldade para coordenar os movimentos da marcha, para andar. E aí você vai ter o quê? Uma marcha ebriosa, que é uma marcha do bêbado, tá? Não necessariamente que a pessoa está embriagada, às vezes ela pode ter algum problema cerebelar no cerebelo e que faz ela andar como se estivesse embriagada, mas ela não está embriagada, beleza? Outras manifestações. O paciente ele pode ter uma fala empastada, também chamada de fala escandida. A fala empastada é uma fala, como o próprio nome já fala, o paciente ele fala desse jeito, ele fala meio devagar, empastado, lento, tá? Isto
é uma fala empastada que, na grande maioria das vezes, até que prova o contrário, o problema é disfunção cerebelar, o problema é lá no cerebelo, que é a fala de quem está embriagado. Tá? Então, quem está embriagado, o jeito de falar, é chamado de fala empastada, naquele caso é porque teve uma intoxicação alcoólica e o cerebelo não está funcionando bem. Só que às vezes a pessoa pode ter um problema no cerebelo, um tumor, por exemplo, e aí ele vai ter aquela manifestação clínica. Ou então o paciente sofreu um AVC do cerebelo, isso mesmo, pode. Tá? Então um paciente vai lá, sofre um acidente vascular encefálico no hemisfério cerebelar à direita. Então ele vai ficar com falta de coordenação do lado direito e vai falar empastado, tá certo? Outra situação, o paciente pode apresentar nistagmo. Não necessariamente o paciente precisa apresentar tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou passando para vocês são possíveis manifestações de um cerebelo que não funciona bem. Porém, o paciente não precisa necessariamente apresentar todos para ter um problema no cerebelo. Um outro sinal que leva a pensar em disfunção cerebelar é o nistagmo. O nistagmo, eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu já até citei ele para vocês na aula de par craniano. Nós temos as vias vestíbulos cerebelares. O que são as vias vestíbulos cerebelares? É a conversa entre o ouvido médio com o cerebelo. Tá? Por isso que chama via vestíbulo cerebelar. É a conversa, é a estrada entre o ouvido médio e o cerebelo. Quem faz essa estrada é o oitavo par craniano. Tá? Que é responsável por essas vias vestíbulos cerebelares. E o que essa informação faz? Nós temos uma tendência que, para onde a nossa cabeça estiver virada, o nosso olho vai junto. Tá? Isso é uma tendência com que todos nós temos, porque isso é chamado reflexo óculocefálico. Então, onde está a nossa cabeça, o nosso olho vem junto. Beleza? Quem não tem isso tem o chamado olhos de boneca, que é algo patológico e presente na morte cerebral. Bom, se o paciente tem uma conversa errada entre o ouvido médio e o cerebelo, então essa via vestíbulo cerebelar dele não está boa, o que vai acontecer? O cerebelo vai ficar doidão e ele não vai conseguir comandar direito esse movimento do olho. Então, você está com a cabeça parada e ele acha que a cabeça está mexendo. E aí ele fica com o olho para lá e para cá, tentando ajeitar o olho. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, vocês vão entender melhor. Outra situação, o cerebelo ele também é responsável pelo tônus. O nosso tônus ele tem um link extremamente direto com o cerebelo. Então, o cerebelo, quando não funcionante adequadamente, ele vai te dar diminuição do tônus. Então, o tônus fica diminuído. Então, um cerebelo lesado te dá hipotonia, diferente de uma lesão de córtex lá em cima. Por exemplo, você tem um AVC, hemisfério cerebral direito, no córtex do giro frontal, do giro pré-central. O que você vai ter? Hipertonia. Então, lesões lá em cima, superiores, vai te dar hipertonia. Já lesões cerebelares te dá hipotonia, beleza? Uma outra situação clínica de quem tem disfunção no cerebelo. O paciente tem disbasia e distasia. O que é isso? Disbasia é, ao andar, você ter que alargar a base. Você anda com as pernas distantes, para você conseguir melhorar a sua coordenação e logo melhorar o seu equilíbrio. Então, disbasia é, ao andar, você ter a necessidade de aumentar a base para com que você consiga manter a ordem e o equilíbrio. A distasia é você ter a necessidade de, ao ficar parado de pé em posição ortostática, você ter que ficar com os pés, as pernas distantes, para você aumentar a sua base, para você fazer uma pirâmide, um triângulo, para com que você consiga ficar parado e você vencer a gravidade. Então, disbasia é a necessidade do aumento da base ao andar, e distasia é a necessidade do aumento da base para ficar parado. Tá? Então, isso também são manifestações clínicas que, quando você vê, isso você pode pensar em cerebelo não funcionante adequadamente. Outra situação, o paciente ele pode ter uma dissinergia. O que é dissinergia? Lembra do conceito da coordenação?
Temos os agonistas, os antagonistas, os sinergistas e temos os fixadores. Os sinergistas, que são aqueles que eles contribuem para o agonista, quando eles não funcionam bem, você não tem uma coordem adequada, então, por exemplo, nesse movimento, o meu braquial não vai fazer o que eu quero e vai atrapalhar o meu bíceps, eu vou ter uma decomposição do movimento. O movimento eu vou tentar fazer este movimento, eu faço isso. Ele fica decomposto, ele não fica adequado, ele não fica harmonioso, beleza? E por fim, o paciente ele vai apresentar dismetria. O que é dismetria, pessoal? Dismetria, como o próprio nome já fala, não vamos decorar, é a disfunção métrica, é a disfunção da medida, é a disfunção do metro. Como assim, cara? Disfunção do metro. Você vai analisar o movimento que você vai fazer e você erra o alvo, você calcula errado. Então, por exemplo, olhem aí para a câmera. Eu tenho esse meu dedo e meu outro dedo. Eu peço para o meu paciente encostar esse dedo dele no outro. Para eu fazer este movimento, eu preciso ser eumétrico. Eu preciso ter a capacidade de medir esse tamanho. Tá? Se eu erro, então eu tento encostar e eu erro, ou para menos, ou para mais, então ou para menos, ou para mais, mas eu erro o alvo, eu vou chamar isso de dismetria. Se eu errar para mais, eu vou chamar de hipermetria. Se eu errar para menos, eu vou chamar de hipometria. Beleza? Então, estas são as principais manifestações clínicas que, quando presente, até que prove o contrário, o problema dele é cerebelar. Beleza? Lembrar que essa divisão ela é mais didática, porque tem que lembrar de todas aquelas outras estruturas vinculadas. Beleza? Bom, aqui vamos ver um vídeo. Observem que o rapaz, logo aí no começo já do vídeo, ele já está tremendo. Isto é um tremor de intenção. Observem que ele vai encostar a ponta do dedo dele no nariz e o tremor vai piorar, principalmente no final do movimento. De novo ele estica o braço, ele estende o braço e aí ele vai tentar colocar a ponta do dedo no nariz e ele treme. Isto é o chamado tremor de intenção. Aí você vai falar assim, mas tá errado, cara. Você falou que o tremor de intenção, ele é ausente no repouso e ele só vai apresentar quando ele já tiver a intenção do movimento. Observem no vídeo, o que está tremendo é o membro superior esquerdo do paciente. O membro superior direito está em repouso, está repousando na coxa direita dele. O membro superior direito não tem tremor, então ele é ausente em repouso. Aí você fala, mas ele está parado, o esquerdo, e já está tremendo. Mas ele já fez a intenção de um movimento. Ele está com o braço estendido. Para ele estender o braço, ele elevou o braço. Ele está com músculos contraindo para manter nessa posição. Então, ele não está em repouso, o membro superior esquerdo dele. Por isso que vocês já observam o tremor. Então, observem que a direita não tem tremor porque está em repouso. E o da esquerda está tremendo. E aí, quando você pede para ele colocar a ponta do dedo no nariz, você evidencia ainda mais esse tremor. Então, ele piora ainda mais quando você tem essa necessidade de medir esse trajeto. E aí pode observar até que ele é dismétrico, ele erra o alvo, tá vendo? Ele erra o alvo. Ele chega no final e treme. Então, isto é o tremor de intenção e... Doutor, pode falar, cara. No caso desse rapaz aí, o que levou ele a esse problema? Não sei, cara. Isso é vídeo da internet, cara, do YouTube. Eu não sei o problema dele. O que a gente pode falar com esse vídeo é que ele tem um problema cerebelar à esquerda. Então, o hemisfério cerebelar dele à esquerda tem alguma coisa lá. Eu não sei. Pode ser uma atrofia cerebelar, pode ser um tumor cerebelar, pode ser doenças desmielinizantes. Tem várias etiologias. O porquê desse rapaz especificamente, eu não sei te falar, cara. Porque foi um vídeo de internet, é isso dele.
Tá? Mas geralmente isso está vinculado à atrofia, cara, beleza? Aqui é o nistagmo, que é a história do olho. Lembra, nistagmo é o olho ficar doidão, fica olhando para lá e para cá, o olho fica para lá e para cá, mesmo com a cabeça parada. Tá? Porque a tendência nossa é com que o olho ele movimente junto com a cabeça. Você movimenta a cabeça, você tem um desvio do olhar conjugado. Então, observem que há um movimento rápido dos olhos de um lado e para o outro. Há algumas pessoas que nascem com isso, que é o que nós chamamos de nistagmo congênito. O nistagmo congênito, pessoal, ele não é patológico, como o próprio nome já te fala, ele é congênito, a pessoa nasce com aquela via vestíbulo cerebelar não funcionando tão bem. Tá? Mas isso não significa que o paciente tenha limitações, nada disso. Você olha para o cara, ele fica lá com o olho de um lado para o outro. Assim. O nistagmo horizontal, que é isso que vocês acabaram de ver aí, que é o olho mexendo de um lado para o outro, isto pode ser representação de uma patologia cerebelar ou de qualquer outra manifestação clínica vinculada à via vestíbulo cerebelar, mas pode ser também congênito. Agora, se for vertical, o olho para cima e para baixo, isso sempre é patológico, isso nunca vai ser congênito, tá? O para cima e para baixo, é mais raro da gente ver, beleza? Aqui, pessoal, é a questão da hipotonia. O colega médico aí, que está à esquerda de vocês, ele vai explicar sobre a hipotonia, lembrando que esses vídeos todos vocês vão ter ele pelo aprender. Ele vai te falar assim, o tônus, você pode ter, de pegar no teu paciente, você mexe nele, você vê que ele está muito molengo, está mole, né? Você fala, ele tem uma hipotonia, porque ele está mole, tudo bem. Mas existe uma maneira um pouco mais técnica para você falar esse tônus dele. Quando você faz o reflexo patelar, você pega o martelo lá e bate na patela, no tendão patelar, o paciente geralmente ele tem o reflexo onde ele faz uma extensão da perna e ele já volta para aquela posição inicial. Quando o paciente tem uma hipotonia e você faz o reflexo, ele tem a extensão da perna, mas depois ele continua mexendo para lá e para cá. Tá? Nesse caso, o paciente aí está normal, tá? Então vocês não vão ver essa hipotonia. Aí parou. Se o paciente tem uma hipotonia, ele vai continuar balançando, igual ele está mostrando lá no martelo, tá vendo? Beleza? Então, hipotonia, aqui é só para a gente acrescentar essa maneira de você avaliar através do próprio reflexo. Bom, vamos lá agora para o que interessa. Como que você vai lançar mão de manobras semiológicas, de manobras propedêuticas, para você falar, esse meu paciente, a coordenação dele está boa. A gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai avaliar apendicular. Então eu vou avaliar primeiro os meus braços, depois eu vou avaliar as pernas. Então, para eu avaliar o membro superior e para eu avaliar os membros inferiores, como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o raciocínio pensando que eu estou avaliando o hemisfério cerebelar, as asas da borboleta, tá certo? Então, primeiro vamos avaliar as asas da borboleta para os membros superiores, beleza? Primeira manobra, índex nariz. O que é essa história de índex nariz? Ou index nariz, se vocês preferirem. O índex nariz ou index nariz é você pedir para o seu paciente colocar a ponta do dedo dele no nariz dele. Bom, acabou. Vocês já viram o vídeo lá do cara que estava tremendo? Você pediu para o paciente colocar a ponta do dedo dele no nariz. Bom, mas é meio simples isso, né? É simplista demais, né? Põe a ponta do seu dedo no nariz. Que coisa mais simples, né? De coordenar. Vamos dificultar, então. Né? Vamos fazer o paciente encostar em algo que não é dele.
Ele vai encostar a ponta do dedo dele em outra coisa que não é do corpo dele. Então a gente vai falar para encostar no dedo do próprio médico. Tá? Ou você pode pedir para ele também encostar o próprio dedo dele no outro dedo, igual eu falei para vocês agora há pouco. Ou então eu posso fazer o index objeto, onde eu coloco um objeto na frente dele e eu peço para ele encostar a ponta do dedo dele naquele objeto. Isso, na realidade, são sensibilizações da prova. A primeira prova é o index nariz, ou index nariz. Ponta do dedo, o nariz. Ah, mas vamos dificultar. Então eu posso pedir para o paciente colocar a ponta dele encostando no outro dedo dele, não no nariz. É mais difícil você fazer isso do que você fazer isso, do ponto de vista de coordenar. Ah, mas vamos deixar mais difícil. Eu peço para o paciente, então, colocar o dedo dele no dedo do médico, que está aqui na frente. Ou então o médico coloca um objeto e o paciente tem que encostar o dedo dele nesse objeto. Mas aí eu quero sensibilizar mais ainda a prova. Eu quero deixar mais difícil ainda para o meu paciente. O que eu faço? Eu vou mudando a posição para ele ir encostando em diferentes posições. Eu vou mudando. Então, observem que eu vou dificultando a prova. Eu vou deixando ela mais difícil para o paciente. Eu vou sensibilizando a prova. Tá? E, por fim, para você sensibilizar ainda mais, você vai pedir para o paciente fazer o index nariz index, ou index nariz index, onde você pede para o paciente ele encostar a ponta do dedo dele no nariz dele, em seguida encosta no dedo do médico, tá? E depois ele encosta no nariz de novo. E aí ele vai ter que fazer este movimento aqui de coordem. Observem que este movimento ele é muito mais complexo do que simplesmente eu pedir para encosta a ponta do dedo no nariz. Então eu vou dificultando para o meu paciente. Tá certo? Então, por isso que você vai tendo esse raciocínio de cada vez deixar um pouco mais difícil para eu ver se aparece alguma alteração cerebelar. Como assim, uma alteração cerebelar? Uma incoordenação, uma dismetria, se apresenta um erro do alvo, ou para mais ou para menos, se tem um tremor, se o movimento é lento. Tudo isso você está avaliando conforme você está pedindo para o paciente. Uma outra situação, você pode pedir para o paciente fazer esse movimento do index nariz, não você avaliar isso isoladamente de um hemisfério. Você pode pedir para ele fazer de maneira alternada, um com o outro. Quando eu estou fazendo isso alternado, eu estou avaliando hemisfério cerebelar à direita, hemisfério cerebelar à esquerda, direita, esquerda. Então, eu estou avaliando de maneira simultânea os dois hemisférios cerebelares. Tá? Não só o da direita e não só o da esquerda. Com isso, você consegue chegar a uma conclusão se o paciente ele tem uma coordenação adequada ou não do hemisfério cerebelar dele. Aqui, no caso, para membros superiores. Bom, ainda na asa da borboleta, como que eu vou avaliar se o meu paciente tem uma coordenação adequada para as pernas, para os membros inferiores? Através do calcanhar-joelho. Tudo isso vai ter vídeo daqui a pouco, tá, pessoal? Então, através da manobra calcanhar-joelho. Qual que é a manobra calcanhar-joelho? Você pede para o paciente deitado ou sentado, encostar o calcanhar no joelho contralateral. Óbvio que contralateral, né? Então, você pede para o paciente encostar o calcanhar no joelho do outro lado. E ele desce o calcanhar dele encostando pela tíbia, pela crista tibial, pela canela. Se ele tiver essa capacidade, eu falo que ele tem uma coordenação adequada para membros inferiores. Daqui a pouco tem vídeo. Bom, eu falei para vocês que nós avaliamos aqui, nesses dois primeiros itens, nós avaliamos as asas da borboleta. Agora a gente precisa avaliar o tronco, eu preciso avaliar o corpo da borboleta, que é o que nós chamamos de provas axiais. A prova axial é uma só chamada manobra de Babinski. Tá? A manobra de Babinski é o que vocês fazem lá na academia quando vocês vão fazer flexão abdominal. Então você está lá deitado e você vai flexionar o abdômen, você vai fazer uma flexão e você vai ficar lá fazendo. Quando você tem uma coordem adequada no corpo da borboleta, você consegue fazer isto e apenas isso, e você não levanta a perna.
Agora, se você não tiver uma coordenação adequada do corpo da borboleta, ali do verme cerebelar, você não vai conseguir fazer isso, porque na hora que você traz o corpo, na hora que você traz para fazer uma flexão abdominal, as pernas vêm junto. Daqui a pouquinho vai ter foto para a gente ver melhor isso. Outra maneira de você avaliar o paciente clinicamente, se ele tem uma boa coordenação ou não, é o que nós chamamos de capacidade de movimentos alternados. É o que nós chamamos de diadococinesia. Então, o que é a diadococinesia? Diadococinesia é aquela capacidade que você tem de movimentos alternados. Ah, não entendi, cara. Como assim movimentos alternados? Todo mundo já brincou daquela história quando é criança de soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira. Não tem aquela história, não lembro direito como é que era, mas era essa história de soco-soco, bate-bate, você vai fazendo movimentos alternados. Aquilo é diadococinesia. Bom, mas você não vai falar para o teu paciente ficar fazendo soco-soco, bate-bate, vira-vira, né, no teu consultório. Então, tecnicamente, como é que você vai ver se o paciente tem a capacidade de movimentos alternados? Olhem para a câmera aí agora. Você pede para o paciente fazer isso aqui, ó. Por quê? Ele está utilizando do seu lado direito para ter essa capacidade de alternar o movimento. Palma e dorso. Palma e dorso. Palma e dorso. Palma e dorso. Isso é alternado. Se você faz isso de um lado, você faz isso do outro. Tá? Aqui eu estou avaliando o meu hemisfério cerebelar à direita e aqui eu estou avaliando o meu hemisfério cerebelar à esquerda. Beleza? Você pode também realizar isso pedindo para o paciente bater na própria coxa dele. E bate, palma para baixo, palma para cima, na coxa, palma para baixo, palma para cima, palma para baixo, palma para cima. Isso é capacidade de movimentos alternados. Tá? Se o paciente conseguir fazer esses movimentos alternados, ele tem uma eudiadococinesia. Então, ele tem a capacidade, eu de verdadeiro, eu tenho capacidade, eu verdadeiro, capacidade em realizar movimentos alternados, eudiadococinesia. O disdiadococinético, então, aquele paciente que tem disdiadococinesia, é aquele que não consegue ter a capacidade de movimentos alternados. Tá? Então, para membros superiores, você pode fazer isto, tá? Ou na coxa. E para membros inferiores, como é que você faz isso? Simples, você pede para o paciente ficar sentado e você colocar uma perna para frente e outra para trás. E agora vai invertendo, um para frente e outro para trás, um para frente e um para trás, um para frente e um para trás. Ótimo, isso é capacidade de movimentos alternados, ok? Outra situação, manobra do rechaço. Que história de manobra do rechaço é essa? Você pede para o cara fazer um muque, força, vai, força aí, cara, força. E você segura aqui o braço dele, tá? Você segura o antebraço. E você não fala para ele, mas você vai soltar esse antebraço dele. Tá? Você fala, força, vai, força. E você está segurando. De repente você solta. Abruptamente você solta. Observem que ele vai estar fazendo esta força, onde ele contrai o bíceps e relaxa o tríceps. Na hora que você solta, em milésimos de segundo, ele tem que inverter isso. Aquilo que estava contraindo vai ter que relaxar e aquilo que estava relaxado vai ter que contrair. Então, observem a capacidade de coordem para isso. Bíceps contraído e tríceps relaxado. De repente, sem você avisar, ele vai ter que identificar que foi solto o antebraço e ele vai ter que aqui relaxar e aqui contrair. Tá? Isso precisa de uma baita de uma coordem. Tá certo? Por isso vai ter vídeo depois. Movimentos precisos com a mão. Tem uma outra maneira de você avaliar se o paciente tem uma coordenação adequada ou não. Que história é essa de movimentos precisos com a mão? É isso aqui, ó. Você pede para o teu paciente fazer esse movimento, usando o polegar como opositor e rápido com o indicador. Então, você pede para ele fazer isso, tá? Dos dois lados. De preferência, rápido. Tá? Quem tem isso tem uma boa capacidade de coordem, de coordenação. Tá? Se não tivesse, o que ia acontecer? Ele ia ter mais lentidão do movimento. Então, esta propedêutica, esta exploração que a gente está fazendo agora, sua principal contribuição é de identificar se há lentidão do movimento. Beleza? Outra maneira de você avaliar se o paciente tem uma coordenação adequada ou não. Marcha. Pede para andar.
é que a marcha vai te ajudar tanto para avaliar a coordem, a coordenação, quanto para avaliar o equilíbrio. Tá? Mas a marcha é uma avaliação importante de coordem. Tá? E como é que você pede para avaliar a marcha? Você pede para o cara andar normalmente, de maneira usual, você pede para ele andar em linha reta, colocando um pé na frente do outro, que é o que nós chamamos de marcha de tandem, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, existem técnicas para você avaliar a marcha, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Tá? Mas você ver o paciente andando é uma maneira extremamente interessante e importante. E, por fim, você conversar com o paciente para você escutar a voz dele, porque a gente tem a expectativa de que possa ter uma fala empastada, que ele vai falar assim, com um bêbado, né? Então, você tem que conversar com o paciente. Aí, como é que eu converso com o paciente? Você não está a fim de conversar, você pede para ele falar alguma coisa. Me fala os meses do ano, me fala os dias da semana, me fala o nome completo do senhor, por favor. Então, ele vai ter que falar. Tá? E as provas gráficas é você pedir para o paciente escrever alguma coisa, ou desenhar alguma coisa. Porque o paciente que tem a coordenação prejudicada, a letra modifica e os desenhos começam a ficar não satisfatórios. Beleza? Bom, esse é o resumo de tudo, mas agora vamos ver os vídeos um por um, beleza? Aqui, antes de entrar no vídeo, é só para mostrar o índex nariz, que é aquele processo extremamente simplista de que você coloca a ponta do dedo no seu próprio nariz, se você for o paciente, e você pode utilizar o índex quando você... Existe o índex que é do próprio dedo do paciente, e existe o índex que o dedo é do examinador, mas esse dedo também pode ser substituído por um objeto. Independente se é um dedo ou se é um objeto, o importante é que o paciente tenha dificuldade, porque você está impondo ele mudanças no local que ele está encostando, beleza? Vamos ver o vídeo para ficar mais fácil. Então, aqui. Observe que ele vai mudando a posição. Tá? Então, de novo, observe que inicialmente o colega pede para o paciente colocar a ponta do dedo dele no nariz. Pronto. Super simples. Agora vamos complicar no dedo do médico. Poderia ser um objeto ali, uma caneta, por exemplo, se ele quisesse. Mas o importante é você tendo essa mudança aí. Tá, beleza? Você vai mudando a posição. Aqui, o colega também vai falar do índex nariz, mas ele vai estar explicando que você tem várias coordens para você fazer esse movimento, onde você, desde lá da ponta do dedo até a cintura escapular ali, você tem que coordenar para poder fazer esse movimento. Tá? E aí você vai pedir para o paciente colocar a ponta do dedo no nariz. E o que aqui é interessante, ele vai pedindo para o paciente fazer de maneira repetida. Com isso você consegue avaliar se há dismetria, se há lentidão do movimento, aqui ele mudando a posição. Beleza? Calcanhar-joelho. Você pede para o paciente colocar o calcanhar dele no joelho contralateral e desce pela crista tibial. Você faz isso de um lado e faz isso do outro. O paciente, de maneira voluntária, sem você ajudar, ele encosta o calcanhar no joelho e desce pela tíbia. Tá? Você faz isso de um lado e faz isso do outro. Se você quiser sensibilizar a prova, você pode falar para o paciente fazer isso várias vezes. Sobe e desce pela tíbia. Ok? Manobra de Babinski, que aí é o corpo da borboleta. Né? Eu vou pedir para o paciente deitado, ele tentar fazer uma flexão de abdômen, igual a gente faz na academia. Tá? Só que ele não consegue, porque imagina que o paciente está lá deitado. E aí, na hora que ele vai tentar levantar aqui o tronco, ele é incoordenado. Na hora que ele tenta trazer o tronco, a perna vem junto. E aí faz esse formato de um V. Tá? Esse formato de um V
ele pode até acontecer de maneira voluntária. Por exemplo, quem faz pilates, por exemplo, sabe disso. Você treina para você ter essa capacidade. Só que o paciente que tem a incoordenação axial, então uma incoordenação oriunda do verme cerebelar, ele não é que ele vai fazer isso, não é porque ele quer. É impossível, ele não consegue fazer e não mexer a perna sempre vai vir junto, beleza? Capacidade de movimentos alternados, que é a diadococinesia. Você pode pedir para o paciente bater na palma da própria mão, ou então bater na coxa, palma para baixo, palma para cima, palma para baixo, palma para cima. Né? Vamos ver o vídeo aqui. Então, o hemisfério cerebelar à direita dá essa capacidade dela. Lembrando que essa moça, então, tem uma eudiadococinesia. Ela é eudiadococinética. Então, ela tem a capacidade. Se ela não tivesse, ela teria uma disdiadococinesia. Tá? Aqui o colega também vai avaliar essa capacidade de movimentos alternados, então uma diadococinesia. Ambos os pacientes, eles são eudiadococinéticos, eles são normais. Porque nós não estamos trabalhando as anormalidades com vocês agora. Isso. A manobra do rechaço. A manobra do rechaço, pessoal, é aquela manobra que eu falei para vocês, que o paciente ele vai fazer uma flexão forçada, né? Você vai falar, força aí, cara, força, e você vai estar segurando o antebraço dele. E aí você abruptamente solta. Ele vai ter que inverter essa coordem. O que estava relaxando vai ter que contrair e o contrário também. Então isso demonstra um cerebelo bom, funcionante, bom pra caramba para funcionar, certo? Só que cuidado, se o paciente ele tiver o uso de óculos, sugestão é com que tire o óculos do paciente e, se possível, você até proteja o paciente. Está vendo aqui, ó, a mão do médico protegendo, você até segura, mas você protege se caso ele for bater nele. Está vendo? Manobra do rechaço. Ó. Certo? E movimento preciso com a mão. É aquilo que eu falei para vocês do rápido. Polegar com indicador. Rápido, 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 rápido. Você faz de um lado e faz do outro. Então, para isso, você precisa de uma coordenação satisfatória. O principal benefício dessa análise é se há lentidão. Tá? Bom, vamos agora para a questão equilíbrio. Lembrando que essa divisão é puramente didática, né? Mas é necessária. O equilíbrio, eu já tinha dito para vocês, e que é o que eu quero que vocês lembrem para sempre. O equilíbrio é a capacidade que você tem de vencer a gravidade. Quando você vence a gravidade e mantém a postura que você deseja, apesar da gravidade, você tem um equilíbrio. Como que nós vamos avaliar o equilíbrio? O equilíbrio ele é avaliado de duas maneiras, de maneira parada e de maneira em movimento. Tá? Então, é de maneira estática e de maneira dinâmica. Então, haverá as provas de equilíbrio estático e haverá as provas de equilíbrio dinâmico. Então, nós vamos, com o paciente parado, nós vamos avaliar e vamos pedir para ele andar, né, que seria a análise do equilíbrio dinâmico. Né? Vamos tentar entender primeiro essa questão estática. O que é o equilíbrio estático? O paciente vai ficar parado na mesma posição. O máximo que ele vai fazer é colocar um pé na frente do outro, ficar na ponta dos pés, mas você não vai precisar pedir para ele andar. Ele fica parado ali na mesma posição, certo? Por exemplo, aqui, observem que o colega
ele vai examinar na verdade, esse é um professor que está examinando um aluno da Faculdade de Medicina. O que eu queria só relembrar vocês, que a Tereza já citou para vocês na aula de sensibilidade profunda, que quando ela fala em sensibilidade profunda, existe um sinal chamado sinal de Romberg, que é aquele que o paciente, ao fechar os olhos, apresenta falta de equilíbrio. Lembram disso? Ela deve ter citado isso para vocês. Em que momento que você vai na estrutura do exame físico, neurológico, em que momento que você pesquisa esse sinal de Romberg? Quando você está analisando o equilíbrio estático. Então, quando você está analisando o equilíbrio estático, então quando você está vendo se o paciente consegue vencer a gravidade quando ele fica parado, então se ele consegue ficar de pé, você já aproveita esse momento e pede para ele fechar os olhos. Quando você pede para ele fechar os olhos, você está pesquisando o sinal de Romberg, tá? Que é logo aqui no início. Então, ele fala para o paciente ficar de pé, né, e pede para ele fechar os olhos. Nesse momento, ele está fazendo a pesquisa do sinal de Romberg. Bom, mas vamos continuar o equilíbrio estático, né? Então, você pede para o paciente colocar os pés um do lado do outro, né? Pede um pé na frente do outro. Vamos dificultando para ele. Vamos inverter. Agora coloca o que está na frente, vamos para trás. Né? Isso, beleza. Agora pede para ficar na ponta do pé. E agora fica no calcanhar. Bom, super simples, né? Então vamos lá. Equilíbrio é a sua capacidade de vencer a gravidade. Se você vence a gravidade, você consegue ficar na posição que você quer. Ou sentado ou de pé. A análise propedêutica do equilíbrio é feita de duas maneiras. Uma maneira é parada, no mesmo lugar, e a outra é andando, que é a forma dinâmica. A maneira estática de avaliar o equilíbrio é o momento que você irá fazer a pesquisa do sinal de Romberg. Então, o paciente parado, né, com os pés próximos um do outro, os braços ao longo do corpo, você pede para ele fechar os olhos. Se ao fechar os olhos o paciente tiver um problema de equilíbrio, ele só ocorrer a falta de equilíbrio ao fechar os olhos, o que ele tem é, então, uma alteração de sensibilidade profunda. Então, o sinal de Romberg, ele não representa cerebelo problemático. Tá bom, pessoal? Então, de novo, sinal de Romberg, que é o paciente apresentar o desequilíbrio ao fechar os olhos, isso significa disfunção de propriocepção, alteração de sensibilidade profunda. Isso não tem nada a ver com cerebelo, beleza? Bom, e a análise do equilíbrio estático, como vocês viram, você vai pedir para o paciente colocar um pé na frente do outro, depois ele inverte, ele fica na ponta do pé, coloca o paciente para ficar com o calcanhar, que vai sustentando, e isso você avaliou se ele consegue vencer a gravidade de maneira estática, beleza? Bom, o próximo passo é você pedir para o paciente andar, tá? Aqui, antes disso, tem um vídeo do sinal de Romberg aqui, ó. Você pode, inclusive, no sinal de Romberg, pessoal, você dificultar a prova, você sensibilizar a prova. O primeiro médico lá, que a gente viu fazendo o sinal de Romberg, ele não sensibilizou a prova. Mas isso não é que está errado, não. Mas se você tiver uma alta suspeita clínica do paciente, que ele tem uma disfunção proprioceptiva, você pode dificultar para ele. Dificultar seria essa situação de você dar uma empurrada no paciente, tá? Então, pé justaposto, fecha os olhos, não perdeu o equilíbrio. Mas vai que tem uma propriocepção alterada, né? Aí você dá essa cutucada. Mas está ótimo, né? A menina consegue manter super bem aí, tá? A prova do índex, ele envolve tanto questão de equilíbrio quanto de coordenação. Quando o médico, o examinador, esses bracinhos aqui à esquerda que vocês estão vendo, ele é braços do médico. E aí você pede para o paciente esticar os braços dele, encostar a ponta dos dedos dele no dedo do médico e pede para o paciente fechar os olhos. E ele tem que manter a mesma posição dos dedos dele no espaço próximo do médico. Observe que essa prova você avaliou o equilíbrio, você avaliou a coordenação e você avaliou a propriocepção, que você pediu para ele fechar os olhos. Então, quando você fecha os olhos
e a alteração ocorre, isso é alteração de propriocepção, é sensibilidade profunda, é cordão posterior da medula, beleza? Aqui é só dizendo que vocês precisam tomar cuidado, porque às vezes há uma compensação da nossa capacidade visual. Então, às vezes o paciente até tem alteração de equilíbrio, mas outras áreas acabam dando mais informações e aí o paciente acaba compensando. Então, por isso que quando você quiser sensibilizar as provas de equilíbrio, você pede para ele fechar os olhos, que isso dificulta um pouco mais, tá certo? Então, pede sempre para o paciente fechar os olhos abertos não, tá? Bom, eu falei para vocês que o equilíbrio, ele é estático e dinâmico. Bom, estático é fácil, já falamos lá, né? O paciente fica parado, um pé na frente do outro, troca, fica na ponta do pé e fica no calcanhar. Beleza, isso é o estático. E o dinâmico? Fácil, eu vou pedir para o cara andar, né? E vou analisar ele andando, né? Então, eu vou avaliar a marcha dele, eu vou analisar como que ele anda, tá? Você pode pedir para ele fazer a marcha usual dele, andar normal, e você pode sensibilizar a prova, você pode deixar ela mais difícil, que aí você solicitar para o paciente a marcha de tandem. A marcha de tandem é você andar um pé na frente do outro, aquela, sabe, igual o filme americano que o policial fala para o cara que ele acha que está bêbado, fala, essa linha aqui, ó, você tem que ficar andando um pé na frente do outro para eu ver se você está bêbado. Aquilo é a marcha de tandem, tá? Então, vamos ver o vídeo aqui. Inicialmente você pede para o paciente andar, normal, vai e volta. Agora você vai pedir para o paciente colocar um pé na frente do outro, que é a marcha de tandem. Observe que isso é mais difícil fazer do que andar normalmente. Então você sensibilizou a prova, você dificultou a prova. Agora a gente vai fazer outras dificuldades. Do mesmo jeito que eu pedi para ele ficar parado no calcanhar e andar na ponta dos pés, eu vou pedir para ele fazer isso andando também, porque eu vou dificultar a prova. Então anda na ponta dos pés e anda no calcanhar. E você ainda pode dificultar ainda mais. Você pode pedir para o paciente andar com a lateral do pé, igual ela vai andar agora. Então você fez o quê? Você sensibilizou a prova. Você dificultou a prova para o teu paciente. Beleza? Então, de novo, equilíbrio dinâmico anda aí, normal. Deixa eu ver como é que você está andando. Ah, tá bom, andou normal, agora vamos fazer marcha de tandem, um pé na frente do outro. Ah, beleza, andou bem, vamos dificultar mais. Anda agora na ponta do pé, agora anda no calcanhar, e agora anda com a lateral do pé. Tá? Você dificultou. Ah, todas elas conseguiu, andou normal. Ah, beleza, tem equilíbrio preservado. Consequentemente, também tem coordenação, que você consegue avaliar aí também. Tá? Aqui é mais um vídeo sobre a marcha de tandem. Marcha de tandem não tem segredo, né? Você pedir para o paciente andar com o pé na frente do outro. Beleza. Aí, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai pedir para o paciente fazer a marcha e a gente vai poder encontrar marchas diferentes, marchas anômalas, né? Essas marchas anômalas, essas marchas diferentes, são marchas patológicas. São marchas que elas representam alguma doença. Então, elas são chamadas de marchas típicas. Cuidado, existe uma confusão nessa história, na hora que você vai estudar. Nós chamamos a marcha normal, essa marcha que não tem nenhuma alteração, que foram essas que a gente viu até agora, nós chamamos isso de marcha atípica. Lembrar que nós damos essa conotação de atípica como se fosse algo não típico, como se fosse uma doença. Neste caso específico, a literatura inverte. A literatura trata a marcha normal como a marcha atípica, porque ela considera que aquela marcha ela não é típica de nenhuma doença. Vocês entenderam? Então, a marcha atípica é a marcha normal. Ela não é típica de nada, ela é atípica. Agora, as marchas típicas são as que nós vamos ver daqui para frente. Está acabando a aula já para quem está cansado. As marchas típicas, elas são típicas de determinadas doenças, ou de determinadas topografias, determinadas regiões anatômicas. Por exemplo, esta primeira
que eu vou mostrar para vocês é a marcha do bêbado, é a marcha ebriosa, também chamada de marcha atáxica, que é aquela marcha que representa a falta de coordenação. A marcha atáxica, ou também chamada marcha ebriosa, ela vai topografar o problema para vocês no cerebelo, tá? Observe que é igual, ele está falando que a pessoa anda igual embriagado mesmo, né? Então vai para lá, vai para cá, não tem predileção pelo lado, cai tanto para um lado quanto cai para o outro. E se você pede para ele andar, vamos fazer a marcha de tandem então nesse paciente. Como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Marcha táxica ou marcha ebriosa, são codinomes, beleza? Bom, a gente está examinando, a gente pode encontrar outras marchas típicas, né? Marchas diferentes. Existe uma marcha chamada marcha em estrela, ou também marcha vestibular. Esta marcha, ela topografa o problema para vocês no ouvido médio. Tá? Quando presente, ela topografa o problema no ouvido médio. O paciente, o que ele vai acontecer com a marcha em estrela? Ele vai para frente, e aí quando você pede para ele voltar, ele volta para o lado diferente do que ele estava. Aí você fala, mas essa menina aí representou mal demais, né? Ela não foi uma boa atriz, não. Também concordo que ela não foi muito boa atriz, não. Mas o que significa essa marcha vestibular, essa marcha em estrela, então? É assim, você pede para o paciente, você vai para frente e você volta para trás, tá? Porém, voltar para trás foi foda, né? Desculpa. Então, o paciente ele vai para frente e vem para trás de novo. Ele vai fazer isso de olhos fechados, ok? Então, você fala para o paciente ficar parado. Quando é que você vai fazer essa marcha? Quando você estiver tendo uma suspeita do problema dele ser de ouvido médio. Tá? Aí o paciente tem um nistagmo, a queixa principal dele se assemelha a uma labirintopatia, né? A principal queixa dele é um zumbido, o paciente fala que parece uma cachoeira no ouvido. Aí você vai pensar, esse paciente pode ter uma marcha em estrela, o problema dele deve ser ouvido médio. Aí você vai pedir para ele andar para frente e para trás de olhos fechados. Observem que isso não é algo de praxe a ser feito na análise do equilíbrio. Até como tinha falado isso para vocês ainda de propósito. Porque aí você vai lançar mão disso, do paciente para frente, para trás, de olhos fechados, quando você tiver uma alta suspeita clínica de comprometimento de ouvido médio. Bom, então você pede para o paciente, ele de olhos fechados, para frente, aí você fala, agora volta. Só que aí ele volta para o lado errado. Vai para frente de novo, volta. Vai para frente de novo, volta. Então ele vai fazendo essa ideia de que ele vai para frente e ele volta volta para o lugar errado que ele estava. Aí, sabe aquele vídeo daquele aluno que foi super bacana com o professor? O professor foi fazer com ele, né, para gravar o vídeo do equilíbrio dinâmico e mostrar como é que analisa a marcha em estrela. E aconteceu o quê? Ele fez estrela. O certo era ele ir e voltar para o mesmo lugar que ele estava. Mas observa que ele vai fazendo uma estrela, tá vendo? Vendo que ele está abrindo, ele está abrindo lá as pontas da estrela. O professor até dá uma risadinha, tá vendo? Fala, ferrou, eu vou ter que... Ele está de olhos fechados. Outra marcha, pessoal, vocês vão pedir para o cara andar, tudo, vão fazer as sensibilizações e o paciente pode apresentar. É essa marcha chamada marcha talonante. Por que ela chama talonante? Porque
o paciente ele utiliza a percepção tátil e articular como contribuintes para ele localizar o corpo no espaço. Ele vai batendo o calcanhar, ele vai batendo o calcânio, que vai refletir no talos, por isso que chama talonante. Então, esse calcânio, ele reflete no talos, e essa vibração vai mostrando para o paciente que ele pisou. Tá? Então, observe no vídeo que o vozinho aí da cueca verde aí, ele vai andando e ele vai como se ele fosse marchando. Ele vai batendo o calcanhar no chão. Ó. Isso é chamado marcha talonante. A marcha talonante, pessoal, ela é disfunção proprioceptiva. Então, quem tem Romberg tem marcha talonante. Quem tem marcha talonante tem Romberg. Beleza? Outra marcha. Marcha ceifante. A marcha ceifante é a marcha de sequela do AVC, onde o paciente ele vai andar fazendo uma foice, fazendo o aspecto de uma foice. Então, ele vai abrir a perna e depois ele fecha. Ele abre a perna e fecha. Ele abre a perna e fecha. Abre e fecha. Dando essa ideia de foice. Marcha ceifante. Sequela de AVC. Beleza? Bom, o cara sofreu um AVC, então esse que ele representou para a gente agora foi uma sequela à direita, então o cara sofreu um AVC à esquerda. E se o cara sofreu AVC dos dois lados? Numa época de um lado, na outra época do outro. Ele vai ter ceifante dos dois lados. Ele vai abrir e fechar dos dois lados. Ceifante bilateral. Beleza? Bom, vamos ver outra marcha. A marcha escarvante. Tá? Então, eu estou apresentando para vocês algumas marchas, porque eu estou com a ideia de que a gente examinou, a priori, vai estar normal. Mas e se encontrar alguma alteração? Que alteração seriam essas? Aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês. A marcha escarvante é que realmente ela lembra quando tem um trator escavando, assim, né? Onde o paciente, ao andar, ele vai levantar a coxa. Por que ele levanta a coxa? Porque o pé fica caído. O pé está caído, então ele tem essa necessidade de levantar a coxa na hora de andar. Tá? Espera aí que o vídeo já vai começar aqui. O pé está caído, então o pé fica arrastando, tá vendo? Então, para o cara não tropeçar, ele levanta a coxa mais do que o normal. Marcha escarvante. Isso é comum em neuropatia periférica. Uma outra marcha que pode ser que vocês encontrem, a marcha miopática. A marcha miopática, como o próprio nome já fala, é uma marcha de quem tem doença no músculo. O cara que tem uma doença no músculo, ele vai andar como fazendo uma báscula de bacia. O quadril dele vai rebolando, igual a Gisele Bündchen na passarela.
Então, se você vê alguém andando assim na rua, não fica achando que ele está querendo rebolar, não. Fala, opa, esse cara deve ter algum problema no músculo. Tá? Uma outra marcha. A marcha anserina. A marcha anserina é a marcha igual da gestante no final da gestação. Ela anda com os pés abertos, 10 para as 2, assim, tá? Andando parecendo um pato. Só que isso pode, se a pessoa não estiver grávida, isso pode também representar uma doença muscular, igual a marcha miopática que a gente viu agora há pouco. Então, o paciente vai andando com a barriga para frente, com os braços para frente e com os pés ali 10 para as 2. Tem mais outra marcha. A marcha de pequenos passos, também chamada de marcha simiesca. Essa marcha simiesca, ou marcha de pequenos passos, é a marcha do Parkinson. Tá, pessoal? A marcha do Parkinson, o paciente ele tem uma lentidão do movimento. O movimento é lento. Então, o paciente ele vai andar, ele faz tudo em pequenos passos. Por isso que chama marcha de pequenos passos. É a mesma coisa, tá? Já vai começar aqui o vídeo aqui. Marcha de pequenos passos, que é a marcha do Parkinson, também chamada de marcha simiesca. Ele vai andando tudo de pequenos passos, ó, tá vendo? Então, isso é a marcha simiesca, a marcha do Parkinson, beleza? Uma outra marcha, chamada marcha coreiforme. Coreia, pessoal, é um distúrbio do movimento. No segundo bimestre, vocês vão ter uma aula com a doutora Maria Tereza de distúrbios do movimento. E aí ela vai falar da coreia para vocês. Coreia se assemelha a um movimento de cobra. Tá? O paciente parece que fica andando igual uma cobra. Marcha coreiforme. O problema, então, o paciente tem uma coreia, que é um distúrbio do movimento dos núcleos da base. Acho que agora que é o último aqui. Isso, marcha em tesoura. Então, o paciente ele vai andar e ele tem uma hipertonia dos adutores da coxa. Então, a marcha em tesoura é esse aspecto de tesoura, como o próprio nome já fala, onde você vai andando e você vai colocando uma perna na frente da outra, ela vai cruzando uma perna na outra. Isso por uma questão de aumento da espasticidade, aumento do tônus de maneira persistente dos músculos adutores da coxa. Então, os músculos adutores da coxa, eles estão tão contraídos, tão espásticos, que você vai andando, você vai colocando uma perna na frente da outra, cruzando, dando esse aspecto de tesoura. Isso é comum em quem tem paralisia cerebral. Tá? Certo, pessoal? Dúvidas aí? Professor, Pode perguntar, Laura. para a prova, a gente tem que saber cada tipo de marcha ou mais saber como avaliar, no sentido assim, horário, dinâmico? As marchas, na realidade, eu coloco os tipos de marcha aqui, eu coloco para contextualizar para vocês, né? Porque o negócio não fica chato, né? Mas o que eu preciso de vocês é como avaliar a marcha, o normal da marcha. Só que existem algumas alterações que são importantes para vocês. Por exemplo, tem que lembrar que sinal de Romberg, que é algo alterado, ele representa
disfunção proprioceptiva. Isso que é importante, tá? Então, você vai pensar que o problema desse paciente será um problema medular, lá na medula, no cordão posterior da medula. E aí você espera qual marcha nesse caso? A marcha talonante, tá? Então, das marchas, eu dei várias para vocês, mas não se preocupem assim, eu preciso saber como que é uma marcha de pequenos passos que é do Parkinson. Não é esse o momento para isso. Agora, que vocês precisam saber que a marcha ebriosa, que é a marcha táxica, vai ter a ver com questão de cerebelo, e saber que a marcha talonante tem a ver com disfunção proprioceptiva, isso precisa, tá? Porque isso faz link com outras alterações anatômicas. Agora, todas aquelas outras marchas que eu falei para vocês, não se preocupem quanto a isso, não. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. A Lara perguntou aqui, o capítulo 3 do Netrine, síndromes neurológicas, topografia lesional, cai nessa prova? Não, assim, a gente não vai pegar um capítulo e falar, esse capítulo cai, não é esse o propósito. Mas muitas coisas que estão lá no capítulo 3 do Netrine são conteúdos da prova. Então, minha sugestão é que estude ele. Mas não vão com essa ideia de que assim, o capítulo 3 vai cair na prova. Não é isso que a gente está dizendo. Muito do conteúdo que nós demos para vocês está lá nas síndromes neurológicas. Então, a minha sugestão é estude. Dúvidas aí, pessoal? Professor, esse conteúdo agora ele vai cair nessa primeira prova prática também, ou foi só até o conteúdo da aula passada? Na realidade, a gente ainda não definiu isso, porque a gente não sabe nem quando vai ser a prova prática, do ponto de vista correto. Assim, a priori, a gente está falando que vai ser depois das provas, mas a gente ainda não sabe ainda nem se a gente vai poder usar os laboratórios, o LabSim, por exemplo, ou a tutoria. Tudo vai depender de como a pandemia vai evoluir. O que a gente tem de concreto nesse momento é que, a priori, vai existir a prova prática, só se acontecer alguma coisa diferente daqui para frente quanto à pandemia. Tendo a prova prática, as aulas que nós demos práticas para vocês foram até os últimos 2 conteúdos, né? Então, os últimos 2 conteúdos que vocês tiveram, elas foram conteúdos remotos, né? Então, teoricamente, nós não podemos cobrar isso para vocês na prova prática, exceto se vier alguma orientação da coordenação. Mas tudo isso a gente vai ter que ir conversando, porque está tudo muito mutável, né? Tudo de uma semana para outra muda todas as orientações. Nesse momento, a orientação é que mantenha a prova prática programada para após a semana nova de provas, então vai adentrar em meados do mês de maio. O problema é que isso vai atrapalhar muito o nosso conteúdo do segundo bimestre, porque nós temos vários conteúdos a serem trabalhados no segundo bimestre, mas, enfim, a gente vai ter que decidir isso de pouco a pouco, a cada semana. Tá? Então, a priori, de conteúdo prático a ser exigido de vocês, não inclui os 2 últimos temas, exceto se a coordenação liberar, a gente cobrar de vocês na prática aquilo que foi dado de maneira remota. Mas isso, nesse momento, não foi liberado. Só se eles liberarem, e óbvio, se for liberado, a gente vai avisar vocês. Tá? Eu acho que assim, vamos por partes para a gente não ficar apavorado. Então, o próximo desafio, entre aspas, neurológico de vocês vai ser a prova teórica. Né? Então, a prova teórica vai incluir todos esses temas que vocês tiveram, que são 6 temas, 3 temas dados por mim, 3 temas dados pela Tereza. Tem 2 temas, um meu e um da Tereza, que não teve nem citação sobre questões práticas, que foi o exame neurológico da criança e da questão do nível de conteúdo de consciência. Então, beleza, esses aí vocês nem têm que ficar se preocupando com questões práticas. Agora, quando vocês forem estudar os outros conteúdos, tirando esses 2, então, tirando o nível de consciência e tirando o exame neurológico da criança, os outros 4 conteúdos, os outros 4 temas que vocês forem estudar, minha sugestão, estudem a questão teórica, mas já aplicando as questões práticas. Primeiro, porque a gente possivelmente vai ter a prova prática em seguida, isso já vai reforçando, e outra situação, você vai contextualizando. Então, isso fica muito mais fácil de você entender, de você guardar,
né? Então, quando você vai estudar uma questão, por exemplo, de força, você sabe que a força lá é liberada ela é classificada, perdão, em graus, né? A classificação é assim, assado, mas e como é que eu faço isso no exame físico para eu saber, para avaliar a força desse meu paciente? Então, contextualize, sim, com as questões práticas, mesmo que o próximo desafio nosso é teórico, né? Então, eu acho que assim é a melhor maneira de vocês irem estudando, que aí vocês já vão reforçar a questão prática, né, e vai contextualizar para fazer a prova teórica. Obrigada, professor. Certo? E também, de qualquer maneira, as próximas 2 semanas serão de revisão também, né? Então, eu vou passar para vocês, aqui eu ainda não finalizei, porque modificou algumas coisas para esse semestre agora de vocês, mas existe um protótipo do que estudar, sabe, os temas mais relevantes, tudo. Eu só preciso fazer uma revisão, mas aí eu vou apresentar isso para vocês semana que vem, né, que vai ajudar bastante vocês aí estudando. Por enquanto, estudando as aulas, estudando os apoios de estudos que a gente deixou lá no Aprender para vocês, isso já é o primeiro passo. Beleza? Então, liberados aí. Quem não tiver dúvidas, quiser ir saindo, fiquem à vontade, um bom resto de semana aí.